Olá, meus irmãos e amigos, nesse culto da noite do dia 10 de janeiro de 2021, esse segundo domingo do mês, esse mês que para alguns seria um mês maravilhoso de férias, de descanso, mas não é bem assim. Desde o início da pandemia, que algumas famílias estão, digamos assim, em quarentena, houve uma flexibilização na área comercial. Algumas escolas ensaiaram o retorno às aulas presenciais, mas a gente sabe que as férias típicas de alguns anos atrás não é o que acontece nesses últimos dias. Ao contrário, alguns nem percebem que entraram de férias, já que não houve muita alteração no seu ritmo de vida. Mas a verdade é que estamos começando um novo ano com novas perspectivas. E agora, com as possibilidades das vacinas, isso traz um alento, isso traz um ânimo, isso traz realmente uma disposição maior. Algumas igrejas persistiram com seus cultos presenciais desde a retomada após, digamos assim, a diminuição do impacto da Covid antes dessa, infelizmente, segunda onda. Mas nós aqui da PIB da Barra em Duque de Caxias, em função do número de pessoas conhecidas com o quadro de Covid, nós resolvemos, a contragosto, mas entendemos que era necessário interromper provisoriamente as atividades presenciais, esperando em Deus, e assim cremos, que no mês de fevereiro voltaremos, depois da reforma do espaço da nossa congregação, a gente retorne então às atividades, porque faz falta. A saudade é grande dos irmãos, e mais ainda, é aquela história, a brasa fora do braseiro tende a esfriar, tende a apagar o seu calor, e o risco de virar cinzas é muito grande. A brasa no braseiro, nesse constante movimento, nesse agir, realmente aquece e é aquecida. É por isso que nós valorizamos, por essas e outras razões, valorizamos o culto presencial. Não só os cultos, mas outras atividades, como estudo na escola bíblica, os estudos do meio de semana. Tudo isso realmente faz falta quando deixamos de realizar. Mas enquanto nós não voltamos aos cultos presenciais, vamos manter as atividades, como vocês estão vendo, os cultos online e também as atividades de comunicação, de outros estudos e a pregação da palavra de Deus. Então nós vamos, nesse momento de início de culto, teremos um momento de intercessão e queremos orar por você, por todos nós. Eu creio que você tem em seu coração vários motivos para interceder. Pessoas que estão vivendo o distanciamento, e não só o distanciamento social, como a gente vê acontecer em função da pandemia, mas o distanciamento que já ocorria antes da pandemia. São pessoas que estão longe, morando em outra cidade, em outro estado, e alguns até em outro país, e isso faz com que as preocupações aumentem, já que os contatos estão diminuindo através das dificuldades de comunicação. Mas vamos orar para que Deus esteja abençoando a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Nós, da PIB da Barra em Duque de Caxias, não deixamos de fazer a obra de Deus. Nós continuamos servindo ao Senhor. E para nossa oração, para esse momento de intercessão, para realmente colocarmos diante de Deus as inquietações, eu quero aqui lembrar o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim, literalmente: lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vou ler outra vez, ou melhor, vou recitar outra vez. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então pegue os motivos de sua ansiedade, o que lhe tem preocupado, tirado sono, ter gerado angústia, tensão, coloque diante do Senhor. E nós vamos então apresentar Ele, porque quando o apóstolo Pedro diz lá no seu texto, porque Ele tem cuidado de vocês, esse tem é um verbo que não tem um tempo verbal
muito, digamos, parecido com o nosso na língua portuguesa. Na língua portuguesa, o tempo verbal são 3, os tempos verbais: passado, presente e futuro. Mas, segundo os estudiosos da língua grega, além do passado, presente e futuro, tem o tempo aorístico, aquele tempo de algo que é feito e de forma definitiva permanece sendo feito. Ele cuidou, Ele cuida e sempre cuidará de vocês, diz o Senhor na sua palavra. Vamos então orar? Coloque diante de Deus aquilo que inquieta o seu coração. Quero convidá-lo então a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Deus de amor, todos nós temos momentos de inquietação, de ansiedade diante das dificuldades que enfrentamos. Não é diferente o que acontece em nossa casa, na casa dos irmãos e amigos conhecidos, que acontece em Duque de Caxias, no estado do Rio, no Brasil e mundo afora. Sempre enfrentamos situações que geram preocupação, principalmente diante das notícias que temos recebido. Oramos a Deus para que cada um de nós decida fazer conforme a Tua palavra, colocar sobre o Senhor a razão da ansiedade, a razão da excessiva preocupação, o que tem tirado o sono, o que tem deixado pessoas tensas e nervosas. Que cada uma dessas pessoas lance sobre Jesus a sua ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, e esse cuidado nem sempre significa não termos problemas, mas contarmos com o cuidado do Senhor, essa presença extraordinária diante das tempestades que enfrentamos. Abençoa cada um de nós, glorifica o Teu nome em nosso coração, e pela Tua palavra que Tu fales ao coração de todos nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós daqui a pouco teremos a mensagem. Já quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, ligar seu smartphone, seu tablet, seu computador, se você está aí próximo, nesse texto de Marcos capítulo 5, razões para buscar o Senhor, Jesus. Quais seriam os motivos? O que levaria uma pessoa a buscar o Senhor? Daqui a pouco vamos meditar com base nesse texto, mas antes quero informá-lo que vamos ter uma participação musical, e para que você possa cooperar conosco na contribuição de ofertas, na entrega do dízimo ao Senhor, você que é membro da Pio da Barra em Duque de Caxias, que você mantenha a sua fidelidade ao Senhor entregando o dízimo, e que você venha somar com os desafios ou para nos auxiliar na superação dos desafios que enfrentamos. As nossas informações bancárias estão aí bem definidas: Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, e a chave Pix prclarquebarros@gmail.com. Com a chave Pix você faz a sua transferência sem nenhum custo a mais. Mas então vamos agora ter a participação musical. Se você conhece esta música que vai ser agora apresentada, cante, louve a Deus também. Mas se porventura você não conheça, que você ouça, veja o vídeo e medite, orando, pedindo a Deus para que Ele fale ao seu coração pela sua palavra. Que Deus te abençoe. Até daqui a pouco. São as provações que tenta te desanimar, te faz perder a esperança de tua vitória alcançar. Não desista, meu irmão, não temas, pois a tua hora breve vai chegar. No deserto é mesmo assim, mas só passa por ele quem Deus quer usar. Você é o escolhido, meu irmão, não temas. Isso é só uma prova, em breve vai passar. Levante a cabeça, enxugue as tuas lágrimas, meu Deus vai te honrar. Mesmo pelo vale, glorifique a Deus, Ele
Ele quem contempla todos os sonhos seus. Veja pela fé agora a tua vitória. Você venceu. É vitória, 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 vitória. Meu irmão, contemple agora, já chegou a tua hora. É vitória, é vitória, 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 vitória. Meu irmão, contemple agora, já chegou a tua hora, a hora da vitória. Isso é só uma prova, em breve vai passar. Levante a cabeça, enxugue suas lágrimas. Meu Deus vai te honrar. Mesmo pelo vale, glorifique a Deus. É Ele quem contempla todos os sonhos teus. Veja pela fé agora a tua vitória. Você venceu. É vitória, 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 vitória. Meu irmão, contemple agora, já chegou a tua hora. É vitória, é vitória, 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 vitória. Meu irmão, contemple agora, já chegou a tua hora, a hora da vitória. É vitória, vitória, é vitória, vitória. Meu irmão, contemple agora, já chegou a tua hora. É vitória, é vitória, 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 vitória. Meu irmão, contemple agora, já chegou a tua hora, a hora da vitória. Meu irmão, contemple agora, já chegou a tua hora, a hora da vitória. É vitória. Muito bem, meus irmãos e amigos, Deus preparou o seu coração para esta mensagem. Como disse antes, Marcos capítulo 5, versos 21 a 24 e de 35 a 43. São dois conjuntos de versículos porque abordam a experiência, a vivência de um homem com, digamos assim, a inserção de uma outra história. Então vamos ler Marcos capítulo 5, de 21 a 24, 35 a 43, com essa perspectiva da mensagem: razões para buscar o Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora, a partir do verso 35. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, apenas somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, apenas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talitá cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Essa narrativa, meus irmãos e amigos, é interessante. Jairo era um líder da sinagoga, aqui nessa tradução é chamado de dirigente da sinagoga, e ele então buscou o Senhor Jesus. Quais foram os motivos? Quais eram as razões que levaram Jairo a buscar o Senhor? Eu creio que você já deve ter ouvido aquela frase: se não vem pelo amor, vem pela dor. Essa frase é dita para que as pessoas que no momento de sofrimento, no momento de dificuldade, resolvem buscar o Senhor, coisa que não fariam em outras circunstâncias. E aí então, diante dessa realidade, a frase usada é: se não vem pelo amor, vem pela dor. Só que essa frase é um equívoco. Por que um equívoco? Porque ninguém vem ao Senhor Jesus, ninguém busca o Senhor a não ser por uma dor que sinta. O problema é que geralmente nós encontramos ou achamos que a dor é só física, como a doença, como uma perda, como uma dificuldade. Na verdade, qualquer situação em que o homem se encontre numa dificuldade, de um sofrimento, ele precisa buscar o Senhor. E esse buscar o Senhor é muito importante. Já no Velho Testamento, a Bíblia deixa muito claro isso no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto ele está perto. Vou repetir: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo e invocai-o enquanto está perto. O próprio Deus propõe que o busquem de todo o coração. Em Jeremias 29, versículo 13, o próprio profeta escreveu as palavras do Senhor: e vocês buscarão o Senhor e o encontrarão quando buscarem de todo o coração. Mas quais são os motivos? O que levou Jairo a buscar o Senhor? É importante que entendamos o contexto da época para nós vermos a relevância e o impacto na vida deste homem, a decisão de buscar o Senhor. Naquela época, o líder da sinagoga era alguém muito, digamos, estudioso das leis de Moisés. Era alguém que pregava os ensinos de Moisés. Era alguém que zelava pelo cumprimento das leis mosaicas, como assim são chamadas as leis de Moisés. Mas tem uma outra questão. Como Jesus veio pregando o evangelho das boas novas, reinterpretando as leis de Moisés, cumprindo-as todas, mas dando uma nova prática, como por exemplo, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Eu ouço o que já foi dito: amem seus amigos, odeiem seus inimigos. Eu, porém, digo a vocês: amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então Cristo veio trazer princípios muito mais profundos, perdoando os pecados e assim por diante. Bom, o fato é que Jesus foi rejeitado pela liderança da época. A prova disso está em João capítulo 9, quando Cristo curou um cego de nascença. Esse cego de 40 anos foi questionado. Os pais também foram questionados. E aí, quando os pais reconheceram que Jesus havia curado o seu filho, pressionados pelos líderes, eles mentiram, disseram ou omitiram: não sabemos quem foi. E por que eles fizeram isso?
porque eles sabiam que quem falasse alguma coisa positiva ou declarasse a sua fé em Jesus seria expulso da sinagoga. Você imagina o tamanho da perseguição. E o próprio líder da sinagoga, ou um dos líderes, Jairo, estava numa condição de maior pressão, mas ele buscou o Senhor. E através da experiência dele vem essa pergunta, ou melhor, essa afirmação: razões para buscar o Senhor. E a gente vê ao longo dessa narrativa algumas dessas razões que talvez você precisa avaliar na sua vida. A primeira delas é reconhecer que existe uma grande necessidade. Isso mesmo, reconhecer que existe uma grande necessidade. É uma grande dificuldade que a pessoa realmente está vivendo. A Bíblia diz que Jairo tinha uma filha, essa filha de 12 anos de idade, talvez filha única. A Bíblia não deixa isso muito claro, mas vamos supor que seja a filha única. Você imagina um pai que tem uma única filha entrando na adolescência e que agora, nessa condição, está enferma. Jairo, sem dúvida alguma, ele e a sua esposa, como os pais daquela criança, se esmeraram, se desdobraram, fizeram o que podiam fazer com os recursos pessoais e com a medicina da época para ver o melhor para a sua filha, para que a sua filha fosse realmente curada daquela enfermidade. Porém, diz a Bíblia que a filha estava num quadro de enfermidade grave que se aproximava da morte. Jairo crê que tentou todas as possibilidades que estavam ao seu alcance, mas de repente ele percebe que não pode mais lidar com isso. Ele percebe que realmente não pode mais resolver o problema da sua filha. A necessidade, a sua filha precisava de um milagre e ele não podia resolver. Muitas vezes Deus permite que passemos por necessidades, que diante dessas necessidades nós reconheçamos que está além daquilo que temos como condição. Todos nós temos necessidades, todos nós enfrentamos dificuldades no dia a dia da vida, só que algumas são maiores do que outras. Jairo tinha dentro de casa uma dificuldade. Ele precisava agir, mas chegou um momento em que nada mais pôde fazer. Eu creio que Deus permitiu, não para o nosso mal, mas Ele permitiu que algumas coisas você enfrentasse para você dizer: Senhor, isso está além da minha condição. Eu tenho um problema maior do que eu tenho uma necessidade que eu não posso resolver. Você, meu querido, você, minha querida, busque Jesus. Busque o Senhor diante dessa necessidade. Outra coisa importante, razão para buscar o Senhor, além de reconhecer a necessidade, é admitir a sua impossibilidade. Uma coisa é o que eu enfrento de dificuldade, outra coisa é eu admitir que não posso resolver. Jairo e a sua esposa, sem dúvida alguma, trabalharam, lutaram, consultaram médicos, mas as coisas iam de mal a pior. E diante dessas necessidades, ele fez uma confissão, uma admissão: não posso resolver. E ele então, diz a Bíblia, que ele sai de sua casa, deixa a esposa, deixa os amigos, deixa as pessoas ali e vai em direção ao lugar onde Jesus ali se encontrava. Diz a Bíblia que Cristo atravessara o mar da Galileia, chamado também de mar de Tiberíades, e então, ao desembarcar, ele está ali na praia, e então diz a Bíblia que Jairo se aproxima de Jesus e se prostra, se coloca de joelhos diante de Jesus e clama: Jesus, a minha filha. Se você observar bem, a Bíblia diz literalmente assim: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as suas mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. A filha de Jairo estava à beira da morte, estava morrendo,
por uma doença. E esse homem, mesmo correndo o risco de perder o seu posto de liderança na sinagoga, mesmo correndo o risco de ser expulso da sinagoga, mesmo correndo o risco de colocar em xeque a sua autoridade, o seu status, a sua posição diante da sociedade da época, mesmo correndo o risco de ser ridicularizado por outros que negavam, que não reconheciam o poder de Jesus, esse homem abre mão de tudo isso e corre risco de perder tudo isso por causa do seu amor à sua filha. Isso que é algo maravilhoso. Esse homem tinha uma necessidade, mas ele admitiu uma impossibilidade. Ele buscou o Senhor porque ele tinha amor à sua filha. Quantos pais estão vendo seus filhos adoecerem, não só fisicamente, mas emocionalmente, e não dão atenção, não dão importância? Quantos pais estão levando seus filhos para o caminho da morte? Isso mesmo. Pais que levam seus filhos para as baladas, ou que deixam seus filhos presos dentro de casa, como já vimos essas notícias. Recentemente, 2 mulheres deixaram suas crianças amarradas com cordas em cadeiras na praia e foram se divertir, e quando voltaram encontraram a polícia e ali os turistas, os banhistas, revoltados com tal atitude. Então, quantos pais não se importam com seus filhos? Jairo se importava. O amor que ele tinha pela sua filha, sem dúvida alguma, o levou a buscar o Senhor. Creio que Deus está permitindo essa dificuldade na sua casa, na sua vida, para que você se dobre, para que você se quebrante diante do Senhor. Jairo se expôs publicamente aos olhos de todos, dobrando seus joelhos diante de Jesus, dizendo: eu preciso, por favor, eu preciso do Senhor. Todos nós temos dores, todos nós temos limitações, e só reconhecemos as limitações quando as necessidades que enfrentamos não podem ser resolvidas por nossos recursos, por nossas experiências, por nossas habilidades, por nossa inteligência. Muitas vezes, tudo isso Deus permite para que nós nos dobremos diante dele. Jairo fez isso. Então admita a sua impossibilidade. Deus não quer o seu mal, Ele quer o seu bem. E como a gente encontra aquela passagem de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, onde o rei falou o seguinte: ó Deus, tu não julgarás, porque nós não temos forças para irmos contra essa grande multidão que vem contra nós, e nem sabemos o que havemos de fazer, porém nossos olhos são postos em ti. Eu olho para esse texto e penso o seguinte: muitas vezes Deus permite que se esgotem todas as outras opções para que fique apenas uma, que é buscar o Senhor de coração, em oração. Jairo, portanto, foi buscar o Senhor. Ele tinha uma necessidade, mas ao mesmo tempo ele reconheceu uma impossibilidade. Mas por outro lado, o que a gente pode aqui perceber nesse texto sobre a atitude de buscar o Senhor, que razões são essas? A primeira é a necessidade, a segunda uma impossibilidade, mas a terceira é um ato de humildade na presença do Senhor. Reconhecer que Jesus é o Senhor, admitir a necessidade, confessar a sua impossibilidade, mas ter a humildade diante do Senhor. Esse ato de Jairo de se curvar diante do Senhor, de se prostrar diante do Senhor, é algo muito extraordinário. Há algum tempo atrás, falando sobre o Natal, e a gente leu aquela cena dos magos, homens doutos, homens inteligentes, homens estudiosos, sábios, que eles viajam de uma longa distância até Jerusalém e de Jerusalém até Belém, e quando entram na casa, guiados pela estrela, eles veem Jesus, um bebê com menos de 2 anos de idade, vê Maria, a mãe da criança,
E aí diz a Bíblia que eles se prostram diante daquele bebê, reconhecendo que ali não é só uma criança como outras que ali na cidade existiam, mas ali aquela criança era de fato o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador Jesus. Eles se prostram e entregam presentes. Pois bem, Jairo estava ali diante de Jesus, e então ele se prostra diante do Senhor, ele se humilha diante do Senhor, ele se quebranta diante do Senhor. Não foi outra coisa que não aquela doença da sua filha que o levou a buscar a Jesus. Mas quando ele busca Jesus, ele não vê apenas alguém que pode resolver o problema da sua filha. Ele se quebranta e faz uma confissão pública, porque naquela época, escute bem, como hoje, nenhum judeu se curvava diante de outras pessoas. Lembra de Daniel capítulo 2, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3 amigos de Daniel, o rei mandou fazer uma estátua de 27 metros de altura de ouro e mandou tocar música e ordenou que todos se dobrassem diante daquela estátua, louvando e adorando aquela estátua que representava o próprio rei Nabucodonosor. Mas 3 de todos daquela região não se curvaram, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por quê? Disseram, só a Deus devemos adorar. É isso que o judeu entendia, por isso que Mardoqueu, de todos os que moravam naquela cidade de Suzã, capital do Império Assírio, todos se dobravam diante de Amã, que era quase que o chefe de gabinete do rei Assuero. Mas Mardoqueu não se curvava, porque o hebreu na época dizia, só diante do Senhor. E quando Jairo se curva, se prostra diante de Jesus, ele está fazendo uma confissão, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Meu querido, Deus está permitindo que você enfrente tempestades em sua vida, para que você admita a sua necessidade, que você reconheça as suas impossibilidades, mas que humildemente você recorra ao Senhor, que você se dobre diante do Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Jairo se quebrantou diante do Senhor, ele buscou fazendo esta confissão. E para você realmente enfrentar as suas dificuldades, você precisa buscar o Senhor. Por isso, nesse momento, nesse dia 10 de janeiro de 2021, ainda no início do ano, que você tem uma postura diferente do que foi do ano passado. Quanta gente realmente abandonou as igrejas, quanta gente deixou de ler, de orar ao Senhor, ler a palavra de Deus, se revoltando contra o Senhor, mas outros, porém, diante das dificuldades, dobraram seus joelhos, buscaram o Senhor, oraram a Deus. Jairo fez isso. Por isso que é importante, nesse momento, para buscar o Senhor, ter esse ato de humildade. Mas também para você buscar o Senhor. Qual seria outra razão? Qual outro motivo para você buscar o Senhor? Crer que Ele tem poder para fazer o impossível. Crer que Ele tem poder para fazer o impossível. Se você leu Marcos capítulo 5, de 21 a 24, você vai ver que Jairo faz esse movimento, ele sai de casa, vai até a beira-mar, se dobra diante de Jesus, se curva, se prostra e faz esse pedido: Senhor, a minha filhinha está morrendo, vem por favor impor as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus, sabe o que Jesus fez? Veja só esse texto. Cristo não disse assim: ué, você não é líder da sinagoga? Você não está como os outros falando coisas que confrontam o Evangelho? Ele não falou nada disso. Jesus não jogou no rosto de Jairo as coisas que como outros ele pudesse estar fazendo. Ou talvez Cristo poderia ter dito: você não crê nas leis de Moisés? Que você vá buscar ajuda na lei de Moisés. Não.
Jesus também não disse: você não buscou os médicos antes, agora não vou fazer nada. Cristo não fez nada disso. Sabe por quê? Porque Jesus veio trazer o amor de Deus. Jesus não colocou contra Jairo as suas próprias atitudes. Jesus, diz a Bíblia, resolveu ir com ele. Isso que é amor. Pode ser que você tenha errado no passado, pode ser que você tenha falado coisas contra o Senhor no passado, pode ser que você tenha falado contra a liderança pastoral, contra a igreja de Jesus, mas que você, diante das dificuldades, se você buscar a Cristo de coração, Ele vai realmente ouvir a sua oração, como atendeu ao pedido de Jairo. Senhor, minha filha está morrendo, por favor, vá lá, impõe as suas mãos sobre ela. E então diz a Bíblia que Jesus foi caminhando com Jairo e outros acompanharam. Mas no meio do caminho, diz a Bíblia, havia ali uma mulher que no mesmo tempo da idade da filha de Jairo estava enferma. Cristo a cura, o texto fala sobre isso, do verso 25 até o verso 34, a Bíblia narra a cura da mulher que tinha uma hemorragia que não se estancava há 12 anos. E depois desse episódio, enquanto Cristo está falando com aquela mulher e talvez com a multidão, vêm os amigos de Jairo, saindo da casa de Jairo, e eles dizem o seguinte, uma má notícia. Qual era a má notícia? Olha, tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Em outras palavras, aqueles amigos de Jairo estavam dizendo, nada mais pode ser feito. Eu fico imaginando na mente de Jairo, talvez aquela pergunta que todos nós fazemos quando as coisas que não queremos acontecem, as coisas que não desejamos chegam até nós. Jairo saiu de casa, sua filha estava doente, à beira da morte. Ele vai à praia, ele conversa com Jesus, ele pede, Cristo acompanha, mas no meio do caminho Cristo para, e a mulher que tinha uma hemorragia curada, ele dialoga com essa mulher, ele conversa com pessoas, e aí quando Cristo resolve continuar o caminho em direção à casa de Jairo, acompanhado pelo próprio Jairo, vem a notícia, e eu fico imaginando Jairo talvez passando a mão na cabeça assim, por que Cristo parou? Por que ele não foi direto? Por que ele não me acompanhou? Essa demora, sem dúvida alguma, contribuiu para a morte da minha filha. Sem dúvida alguma, algumas coisas passaram pela mente de Jairo, mas uma delas que a Bíblia diz é que Jairo, sem dúvida alguma, teve medo. Por isso que Cristo, quando ouviu as palavras dos amigos de Jairo, tua filha morreu, não importunes mais o Senhor, Cristo disse para Jairo, não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Imagine Jairo indo para sua casa acompanhado pelo Senhor Jesus, ouvir essa notícia. Imagina o desespero, imagina o sofrimento deste homem diante dessa notícia, e ele sabia que aquela informação não era um fake news, porque eram amigos, pessoas íntimas, e aí então Cristo fala, não tenha medo, apenas creia. Uma das razões para buscar a Jesus é crer que Ele tem poder para fazer o impossível. A Bíblia diz que Cristo foi com Jairo, e chegando ali, eu fico imaginando a cena, Jesus com Jairo e outras pessoas se aproximando, e vê aquele tumulto, aquela agitação, e diz a Bíblia que havia choro. As mulheres carpideiras, aquelas mulheres pagas para chorar, elas estão chorando, fazendo aquele alvoroço. Naquela época, havia um grupo de mulheres que eram pagas para chorar, porque se alguém morre e não há choro, é como se não houvesse amor, ou não tivesse havido amor para com aquela pessoa, não houvesse sentimento de luto e de perda. Então as mulheres eram pagas para chorar, e pelo tempo de choro ganhavam o dinheiro. Alguns dizem que havia frascos de vidro ou odres, frascos em que as mulheres guardavam as suas lágrimas naquele vaso e diziam, olha o quanto eu chorei. É por isso que o próprio salmista disse, Senhor, eu recolhi, ou melhor, tu recolheste as minhas lágrimas no lacrimatório,
que era esse lugar onde as lágrimas eram colocadas. As mulheres estavam chorando, e aí Cristo fala: para que esse alvoroço? A menina não morreu, está dormindo. Quando Cristo falou isso, aqueles que estavam chorando começaram a zombar de Jesus. Quando Cristo falou que a menina não tinha morrido, mas apenas dormia, elas então debocharam de Jesus, zombaram de Jesus. Ou seja, aquele choro não era verdadeiro, aquele choro não era um sentimento de perda. E tem muita gente que está assim, diante da dor que você enfrenta, diante do sofrimento que você passa, diante das perdas que você tem vivenciado, estão do seu lado chorando, mas tudo cena. Logo depois começam a falar, começam a rir, começam a debochar. A Bíblia diz que Jesus, diante daquela cena, ele deu ordem que todos daquela casa se retirassem. Todos. E aí acho muito interessante, os que riam de Jesus não estavam crendo que ele podia fazer milagres. Os que debochavam de Jesus não acreditavam que ele podia fazer o impossível. Quando Cristo disse: a menina não morreu, só está dormindo, ele não estava diminuindo a dor de Jairo, mas estava já previamente dizendo o que iria fazer. Diz a Bíblia então que quando ele manda sair todos, ele entra na casa com Jairo e chama 3 dos seus 12 apóstolos, Pedro, Tiago e João. E então, com Jairo, a esposa de Jairo e os 3 apóstolos, Jesus vai até o lugar onde está o corpo daquela criança. E aí então Jesus segura na mão daquela criança e fala: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Jairo foi até Jesus, crendo que Cristo poderia, impondo as mãos sobre a vida da sua filha, expulsar a doença e curá-la. Mas agora Jesus fez mais do que Jairo esperava. Jesus fez o impossível, trouxe de volta à vida aquela que estava morta. Trouxe à vida novamente aquela que tinha já partido. Jesus faz o impossível. Razões para buscar o Senhor: uma necessidade, uma impossibilidade, um ato de humildade, mas crê que Jesus faz o impossível. Pode ser que você já tenha feito muitas coisas diante das suas dificuldades. As dificuldades que você tem enfrentado, talvez você diga: Senhor, já não sei mais o que fazer. Já tentei de tudo, mas humildemente eu estou te buscando. Eu quero confessar os meus pecados. Eu quero admitir que eu não criei em ti antes. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero crer que tu tens o poder para fazer o impossível na minha vida. Jairo teve a sua filha de volta, mas certamente ele não foi mais o mesmo diante daquele encontro com Jesus, diante daquilo que ele recebeu de Jesus, porque ele buscou o Senhor de todo o coração. Busca Jesus. Estamos no começo do ano, não sabemos o que virá daqui em diante, mas podemos dizer: eu estou com Jesus. Eu busquei Cristo de todo o meu coração, Ele perdoou os meus pecados, me deu vida eterna no nome dEle. Vamos orar então? Eu quero convidá-lo a você a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Diga para Cristo nesse momento o seguinte: ore e diga: Senhor Jesus, o Senhor permitiu que eu enfrentasse essa necessidade. Algo que eu não desejei, algo que eu não planejei, algo que eu não esperava, mas que isso está tirando de mim a paz, a tranquilidade. Eu reconheço que isso que eu estou enfrentando me coloca diante de uma impossibilidade, mas humildemente eu quero te buscar de todo o meu coração. Eu admito que tu és o Senhor, o Salvador. Eu abro meu coração para o Senhor, eu me rendo ao Senhor Jesus. E eu quero ter a certeza da minha salvação. A maior de todas as bênçãos é a salvação no Senhor. Que o Senhor venha agir na minha vida, agir na minha família, agir em tudo que eu venha realizar para a glória do Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Entra no meu coração e me torne uma vida nova, como o Senhor fez na vida de Jairo. Em nome de Jesus eu oro.
Amém. Meu querido, que Deus te abençoe e que realmente você veja como foi na vida de Jairo, o que pode ser feito na sua vida em nome de Jesus. Mas busque o Senhor hoje, o Senhor Jesus, que é o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todo sempre. Amém.